Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para alertar o povo de Deus para estar estruturado e suportar tudo o que anda acontecendo no seio da igreja. É por isso que a palavra de Deus já alertava. É lícito que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier esse escândalo. E também a palavra de Deus exorta, o perigo e o risco daqueles que escandalizam os pequeninos. Por isso estamos aqui sempre alertando o povo de Deus para não se deixar levar por falsos pastores, falsas lideranças, falsos ministérios. E antes que muitos venham entrar aqui para dizer assim, mas pastor, que coisa é essa? Você está expondo os escândalos da igreja. Não! O que eu estou trazendo para vocês aqui está na mídia secular. Tudo que eu tenho apontado aqui está nos jornais, nas notícias, em especial nas páginas dos jornais que tratam de crimes, que tratam de situações que somente víamos sendo tratado com pessoas do PCC, do Comando Vermelho e coisas do gênero. Hoje nós estamos vendo aqueles mesmos tipos de crimes sendo tratados em páginas policiais de pastores e de lideranças. E eu não estou aqui para escandalizar o evangelho. Eu estou aqui para alertar o povo de Deus, porque eu sei que muitos que não têm estrutura espiritual abandonam, deixam de servir a Deus por conta disso. E eu estou aqui justamente para te incentivar a não abandonar a Deus, a perseverar na sua fé. Independente de estar ou não naquela mesma congregação que você servia, você pode servir a Deus em outro lugar, com um pastor sério, com um ministério sério, tá ok? Então, não adianta vir aqui com aquele versículo fora do contexto. Cuidado, está escrito na Bíblia, não toqueis nos meus ungidos. Esse versículo é um versículo fora do contexto, que pastores desonestos usam desse versículo para impedir que suas ovelhas e seus comandados aponte os seus erros, aponte as suas falhas e o exorte. Tá ok? Então é por isso, é fora do contexto. Esse versículo aí não vale para pastor se esconder atrás dele como se fosse uma trincheira para impedir as pessoas de falar dos seus erros e dos seus pecados. Devemos sim falar dos erros e pecados, e o pastor também tem que ter a humildade de reconhecer que errou. Se tiver que passar por uma disciplina, passar. Se tiver que ficar no banco, ficar também, como qualquer outro membro da igreja. Aliás, deveria ser até mesmo mais utilizado a punição correta com os pastores para servir de exemplo para os outros. Mas os que são utilizados como exemplo para a igreja hoje são os pequeninos, são as famílias mais pobres da igreja. Esses são usados com o rigor do regimento interno e do estatuto para mostrar para os outros, aqui a porta é estreita, aqui tem doutrina. Mas quando é os pastorzão, é tratado tudo nos bastidores, é colocado um pano quente em cima, e dessa maneira vai-se. Antes de entrar no tema aqui, para que você não venha pegar versículos isolados e dizer que eu não posso falar o que já está em toda a mídia secular, tá? Eu quero trazer para você uma explicação a respeito desse versículo, não toqueis nos meus ungidos. Eu sempre tenho convidado vocês para entrar no meu Instagram, e essa mensagem explicando a respeito desse versículo, não toqueis nos meus ungidos, você vai ver a explicação aqui agora, está lá no meu Instagram, aqui embaixo, aqui ó, na descrição desse vídeo, está o @ do meu Instagram. Entra lá, me siga. Você tem inúmeras, dezenas de mensagens lá de 3, 4 minutos que servem para evangelizar e até mesmo para instruir pessoas para não cair no engodo desses tipos de pastores que se valem desse versículo descontextualizado para cobertar os seus roubos, os seus adultérios, as suas fornicações, até mesmo os seus vícios, ok? Então, não tem nada de errado apontar e exigir a correção de um pastor que anda errado. Preste atenção na explicação antes de você me criticar. Eu estou explicando aqui, lá no meu Instagram, em 5 minutos, como é que é torcido esse versículo bíblico. Preste atenção. Opa, está sem o áudio. Calma aí. Deixa eu colocar aqui de novo.
Vou voltar aqui de novo porque está sem o áudio. Pronto, agora vamos lá. Nem maltrateis os meus Deixa eu voltar aqui no começo, espera aí. Vamos voltar no começo aqui. Vamos vir aqui e voltar, tentar pegar do começo. Esse verso é encontrado no Salmo 105, versículo 15, e também no primeiro Crônicas. Deixa eu abrir aqui para pegar desde o comecinho, para não trazer aqui confusão. Pegar ele bem contextualizado, né? Para não dar aqui margem, né, a uma interpretação distorcida, tá ok? Então vamos lá. Vamos lá. Está no meu Instagram, tá? Depois você pode baixar lá no meu Instagram lá e compartilhar essa explicação. Vamos lá. Deixa eu ver. Adonai, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Esse verso é encontrado no Salmo 105, versículo 15, e também no primeiro Crônicas, capítulo 16, versículo 22. Muitos pastores e lideranças nos dias de hoje têm se valido desse versículo de maneira descontextualizada, fazendo, no mínimo, uma hermenêutica desonesta. Se formos contextualizar este versículo, os ungidos aí se refere a Abraão, Isaque e Jacó. Também é muito comum se valerem ainda da passagem bíblica em que Davi, se referindo a Saul, diz: não vou tocar no ungido do Senhor. Mas o tocar no ungido do Senhor aí não é repreender Saul, não é apontar os erros de Saul. O tocar no ungido do Senhor aí é literalmente matar Saul, assassinar Saul. E ele está dizendo que não faria isso. Mas, no entanto, nós vamos encontrar Davi, sim, apontando a injustiça de Saul, dizendo que aquela perseguição dele não fazia sentido algum. E também vamos ver orações deprecatórias de Davi, pedindo a Deus vingança sobre Saul. E o Salmo 18, que também é atribuído a Davi, nós vamos ver Davi rendendo ações de graças a Deus por ter livrado sua vida das garras de Saul. Não obstante a tudo isso, nós não vamos encontrar nenhum dos apóstolos se valendo dessa prerrogativa para não aceitar o contraditório. E Paulo, numa recomendação a Timóteo, ele diz assim: olha, não aceite acusação contra um presbítero, contra um pastor, contra um apóstolo, sem ao menos 2 ou 3 testemunhas. Mas, encontrando um pastor, um bispo, um apóstolo, numa atitude repreensiva, que o mesmo seja repreendido publicamente. Então, nós precisamos entender que isso é, no mínimo, uma interpretação desonesta desse versículo, onde coloca-se essa passagem bíblica como uma trincheira, quando eu, como pastor, não aceito o contraditório e nem ser repreendido por atitudes repreensivas. Portanto, que cada um de nós venhamos nos valer do entendimento bíblico dentro do contexto, porque todo versículo fora do contexto, como diz a tradição popular, só gera pretexto. E que cada um de nós venhamos manter esta humildade e simplicidade. Se eu, como pastor, estiver errado, estiver numa postura repreensiva, não tem problema algum você me repreender. Se eu estou com uma linha de raciocínio que é, no mínimo, contraditória e pode trazer prejuízos para a igreja e para o rebanho, não tem problema algum você também corrigir isso. Portanto, que tenhamos essa mesma humildade que Paulo teve quando confrontado e perseguido pela igreja de Coríntios. Ele não se vale dessa prerrogativa de ungido para não aceitar o contraditório. A humildade acima de tudo. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Amém? Aí está então uma explicação bem clara e clássica, tá?
para você falar para esses pastores que usa esse versículo aqui para não aceitar a repreensão diante dos seus erros, tá ok? E veja bem, o próprio Paulo também, né? Pedro era uma figura eminente na igreja primitiva, né? Ele era considerado ali o líder mor. E o que acontece? Paulo mesmo diz assim, olha, eu repreendi a Pedro na cara, porque ele se mostrou repreensível. Ele não repreendeu no particular, não. Foi na cara e perante todos, porque Pedro estava conversando com convertidos que eram gentil. E quando chegou um pessoal judeu, ele abandonou, saiu de fininho, fingindo de conta que não conversava com quem era gentil. E Paulo chamou a atenção dele na cara de todos ali e disse, chamei a atenção porque ele se mostrou repreensivo. Hoje, se você trazer uma mensagem de exortação para um pastor, principalmente se for o pastor presidente, você corre o risco de ser escorraçado da igreja, de ser arrastado para fora da tribuna, porque eles não aceitam nenhuma repreensão, ainda que estejam errados. Portanto, nosso papel, nossa função é sim falar e apontar esses erros e explicar para vocês, quando diz a Bíblia lá, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, a Bíblia está falando de se multiplicar a iniquidade, não é no mundo não, é dentro da igreja, porque é a iniquidade dentro da igreja que escandaliza, é a iniquidade dentro da igreja que esfria a fé de muitos, é a iniquidade dentro da igreja que tem levado milhões de pessoas a se desviar dos caminhos do Senhor. E aqui nós vamos falar aqui, mais uma vez, da Assembleia de Deus, o ministério mais forte em todo o Brasil, né? E dizem que é a denominação pentecostal maior, né? A maior denominação pentecostal do mundo, a Assembleia de Deus. E o que aconteceu lá? A Assembleia de Deus em Brasília, tá? A Assembleia de Deus em Brasília, né? Uma igreja grande, enorme, né? Ela é comandada e liderada por uma família. Não sei se dá para chamar de família ministerial ou uma família mafiosa, certo? O curioso é que ninguém fala nada, né? Quem comanda todinhas as igrejas de Brasília ligada a esse ministério aqui é 3 irmãos, está tudo na mão de uma família ali, tudo na mão de uma família. E você vai ver a história dessa família de 3 pastores aqui, o quanto são mafiosos, né? E aqui no caso aqui, a questão é que um dos irmãos, o caçula, ele comandava um setor grande das Assembleias de Deus lá em Brasília, e ele estava pegando e saindo com a irmã da igreja, né? E o esposo dessa irmã desconfiou, denunciou e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Ele negou, até que foi pego em flagrante, saindo do motel. E com tudo isso, ainda assim, a família lá está resistindo para colocar a punição devida a esse pastor. Então vamos aqui à matéria para você entender melhor. Pastor talarico, líder de igreja no Distrito Federal, é flagrado com irmã no motel. Essa expressão talarico aqui é utilizada para traidor, que costuma sair com mulher casada ou com mulher comprometida, entendeu? No meio do crime, esses caras aqui geralmente são mortos, né? Talarico, né? Que sai com mulher casada. Então é falando aqui na manchete, né, da Metrópolis. Pastor talarico, líder de igreja no Distrito Federal, é flagrado com uma irmã no motel. Vamos aqui à matéria. A descoberta de uma traição cometida pelo pastor com uma irmã de uma igreja evangélica tradicional no Distrito Federal gerou racha entre os fiéis e as lideranças do templo. Revoltados com a situação, os membros expuseram nas redes sociais o pecado cometido pelo religioso. Os personagens do adultério são da Assembleia de Deus de Brasília, a ADEB, que tem 29 unidades espalhadas pela capital do país. Em todo o Brasil, são 450 congregações. A reportagem do Metrópolis apurou que o pastor adúltero se chama Manuel Pereira Xavier, de 51 anos, e atualmente é coordenador do setor 2 da igreja, situado em Ceilândia Sul. Ele teria se envolvido com a esposa de um fiel da igreja e foi pego no flagra com a irmã, enquanto os dois saíam de um motel em Ceilândia.
E olha só, vai conhecendo mais da família aqui, tá? Nas eleições, eu disse que são 3 pastores, né? São 3 irmãos que comandam toda essa máfia aqui. Nas eleições de 2018, Manuel tentou seguir os passos de outro irmão, o mais velho, ex-deputado distrital, Carlos Pereira Xavier, de 62 anos. Olha o que aconteceu com esse outro pastor que é o irmão do talarico. Preso, acusado de encomendar a morte de um adolescente de 16 anos ao desconfiar de traição. À época, Manuel se candidatou para o cargo de deputado federal, mas não foi eleito. Então veja bem, um dos 3 pastores aqui já foi pra cadeia, né? Acusado de mandar eliminar um garoto de 16 anos por ciúmes. Vamos prosseguindo aqui. A igreja comandada pela família Pereira Xavier é conhecida pela tradição e doutrina rígida. Doutrina rígida para os coitadinhos, né? Mas eles viviam uma verdadeira máfia. Virou o centro de um escândalo após vir à tona. No início de junho, as acusações de traição contra o pastor, que é casado há mais de 30 anos. Ele é casado há mais de 30 anos e estava fazendo isso com uma irmã da igreja. Segundo os fiéis, por conta da ligação familiar, as lideranças da ADEB tentavam encobertar o adultério de Manuel. Um dos irmãos dele, o pastor Orcival Pereira Xavier, 68 anos, é o presidente da ADEB. Então, um irmão era o presidente da ADEB, o outro irmão era deputado federal e ele comandava um grande setor do ministério, né? E cometia essas atrocidades aqui também, né? Então vai conhecendo a família aí. E eles tentando o quê? Encobertar, mesmo que estavam vindo acusações a rodo, e acobertando, e acobertando. Aí o que resolveram fazer? Rastrear, para pegar uma prova material contra o pastor. Rastreador em carro. Conforme exposto em perfil criado no Instagram para expor a traição da ADEB, então a própria igreja já colocou isso, tá? Na mídia, já está na mídia, entendeu? É público, tá? Para expor a traição da ADEB Notícias. Um homem desconfiado das visitas constantes de Manuel à casa da esposa procurou outro pastor da igreja para reportar a suspeita de traição em abril. Ele informou que o pastor talarico da Assembleia encontrava-se com a mulher dele e que saíam juntos com frequência. Intrigado, o pastor que recebeu a denúncia resolveu contratar um detetive para apurar os fatos. Talarico é um termo popular brasileiro usado para se referir a uma pessoa que traiu ou que trai, né, e se envolve com alguém compromissado. É empregado como sinônimo de traidor. Para surpresa de todos, a suspeita foi confirmada pelo detetive, que ao monitorar o pastor adúltero com um rastreador, descobriu que eram frequentes as visitas dele a um motel em Ceilândia, na companhia da irmã da igreja. Certo dia, o rastreador indicou que o carro do Manuel estava no estabelecimento, ou no motel, né? Alguns membros, então, resolveram se deslocar ao local para averiguar se, de fato, tratava-se do pastor. O veículo dele foi visto saindo do motel. Porém, quando o grupo tentou abordá-lo, o pastor teria saído em disparada. Ele acelerou, né? Então, vai vendo o negócio, ó. Tem fotos, tem vídeos e dados do rastreador que comprovam a suspeita de traição. Foram levadas ao pastor presidente, que é irmão do talarico, né, o Orcival Pereira, que teria minimizado a situação, alegando não ser possível afirmar que Manuel estaria no interior do veículo visto no motel. Olha só o que o irmão canalha fez aqui, né? Olha, o carro tem filme no vidro, então não dá para comprovar se era ele que estava dentro. O carro pode ser dele, mas será que era ele que estava dentro mesmo? Foi o que o irmão dele, presidente da Assembleia de Deus lá, falou para amenizar a situação, né?
De acordo com o perfil que expôs o adultério, a diretoria da igreja convocou reuniões com pastores próximos, na tentativa de convencê-los de que se tratava de um levante do inimigo e calúnias de pessoas inescrupulosas querendo derrubar o outro pastor. Você veja bem, isso aqui é sempre uma estratégia deles, né? O inimigo está furioso, é o inimigo se levantando, igreja, o inimigo está caluniando o nosso pastor, vamos estar orando pelo nosso pastor, coitado do nosso pastor, pessoas sem escrúpulos estão aí tentando escandalizar o nome, a imagem e o ministério do pastor. É tudo que eles fazem nessa hora, né? E muitos crentes besta entram na onda e falam, é verdade, é levante de Satanás. Não é levante de Satanás, não. É a atitude desonesta desse sujeito aqui que não tem nada de pastor. Que os fatos sejam apurados e que, caso seja verdade, o pastor possa ser recuperado, passe pela disciplina para voltar a ser exemplo dos fiéis, escreveu no perfil de notícias. Agora vamos lá, debandada da igreja, já está acontecendo a debandada. Pessoas ouvidas pela reportagem relataram que muitos dos membros decepcionados fizeram a debandada e saíram da assembleia após tomarem conhecimento do caso e terem visto que as provas da traição do pastor, segundo o regimento da igreja, qualquer pessoa que comete esse pecado deve ser, no mínimo, afastada, mas nada foi feita no caso dele, afirmou um fiel que preferiu não se identificar. Por fim, a página de notícias da Assembleia divulgou que, na última terça-feira, dia 26, houve uma reunião entre pastores, coordenadores de alguns setores para discutir o adultério do pastor Manuel. No entanto, na ocasião foi dito que o ministro que tinha as provas da traição teria sido ameaçado a não levar o caso adiante. Olha só, mais cachorrada dessa máfia, né? Então, pelo que dá para entender aqui, a própria família, né? São 3 pastores que comandam todas as igrejas lá, então eles, me desculpa, eles se reuniram e ameaçaram quem estava com todas as provas, né? Se aparecer aqui, já sabe o que vai acontecer, né? Aí, o que a pessoa vai fazer se ele já sabe que um dos irmãos, né, foi preso, está na cadeia por eliminar um garoto de 16 anos por suspeita de traição, né? Então, se um dos pastores já tinha mandado eliminar um garoto de 16 anos, o cara estava com a prova, ele ia ser besta de aparecer lá. Diante das acusações e supostas ameaças, o mínimo que se esperava era a criação de uma comissão isenta para apurar os fatos, buscar ouvir todos os envolvidos, mesmo diante da recusa do causante em levar o caso em diante, buscar entender os fatos que levaram a tomar essa decisão, pois o dano maior já está estabelecido e toda a instituição está em descrédito, postou o perfil. Então veja bem, é essas e outras situações que vai esfriando a fé das pessoas. E nós precisamos estar aqui para alertar vocês. Não se fixe no homem. O homem é falho. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entender que vai se aproximando a volta de Jesus, esses tipos de escândalo vão se multiplicar a cada dia. E eu e você temos que estar preparados. Então, em nome de Jesus, levante a tua cabeça e se o teu pastor, se a tua liderança está em atitude reprovável, não pare de servir a Deus, procure outro lugar, procure outra denominação, procure outra igreja, mas nunca deixe de servir a Jesus, né? E verdadeiramente a contaminação está monstruosa. Mas existem muitos pastores sérios ainda. Existem muitas igrejas sérias ainda. E procure uma igreja que não seja mafiosa como esta daqui, né? Um irmão na cadeia porque mandou eliminar um garoto de 16 anos, o outro, né, que estava adulterando com a própria irmã da igreja, e o presidente pastor que acobertava tudo que o seu irmão fazia. Então, é isso que nós precisamos entender. Precisamos estar aptos e preparados para suportar esta situação. Amém? E em nome de Jesus, deixa eu pedir uma coisa para vocês agora. Me siga lá no Instagram, tá bom? E eu também quero te falar uma coisa. Nós temos um trabalho lindo e maravilhoso lá em Moçambique. Nós alimentamos centenas de crianças, né? E em uma conversa com o pastor Gabriel, que é o que cuida de tudo isso lá, ele me falou assim, né? Me mostrou até, falou assim, aqui hoje nós só estamos conseguindo dar o café para as crianças, que na realidade não é café, é água quente com açúcar e pão, porque não temos condições. E nós mudamos essa história. Veja como é que era antes, né? Isso aqui é o do café, tá? Tem a refeição também que a gente ajuda, contribui ao almoço das crianças, tá certo? E esse trabalho evangelístico tem gerado muito fruto. Olha como é que era o café das crianças antes de entrarmos nesse projeto.
Olha aqui. Amados irmãos, vejam aqui o café da manhã que estamos preparando aqui para as crianças. Uma manhã abençoada que acabamos de ensinar a palavra e estamos preparando aqui o café da manhã para as crianças. E vou mostrar aos irmãos aqui como é feito, né? Não temos leite, mas colocamos aqui apenas o açúcar, né? Água quente, né? Água que ferveu, depois colocamos aqui o açúcar. E por falta de condições só colocamos o açúcar, depois misturamos aí. Não temos aqui o leite, não temos aqui também o café para colocar aí. Somente fizemos o café de manhã de água quente e o açúcar. E também conseguimos aqui dar... Então, você está vendo, né? O café é água quente com açúcar. Enquanto eu e você, muitas vezes, tomamos o nosso café com leite, com Toddy, com café, não é verdade? Eles tomavam com água quente com açúcar e um pão sem mais nada. E eu falei para o pastor Gabriel, não, nós vamos mudar. E graças a pessoas como vocês, que ajudam, que contribuem a esse projeto, veja como é hoje o cafezinho dessas crianças. Graças e paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo, as crianças estão tomando aqui o chá com leite, né? Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar, mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui, né, a melhorar aqui a situação. Em todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Amém? Então hoje é dessa forma, graças à sua ajuda, graças à sua contribuição. Aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem todos os dados necessários para você ajudar a manter esse trabalho. Em nome de Jesus, você levanta pela manhã, toma um café com leite, toma um leite com Toddy, não é verdade? Pense nessas crianças que até então, antes de chegarmos lá, tomava água quente com açúcar no lugar de um leite ou de um café. Me ajude em nome de Jesus. Demonstre para Deus a sua gratidão pelo café com leite que Ele tem te dado, dando uma pequena contribuição para esse projeto. É a maneira mais linda de você agradecer a Deus por ter um leite na sua geladeira, um café na sua despensa e um pão com margarina todos os dias para comer. Demonstre essa gratidão contribuindo com o nosso projeto ali em Moçambique. Que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Me siga no Instagram, se não é inscrito no canal, se inscreva e acompanhe os nossos trabalhos. Temos lives também todos os dias às 6 horas da tarde, tá bom? Deus abençoe ricamente. Um beijo no teu coração.